de hoje. Vamos ver aqui o que é que a gente tem para a pergunta de hoje e a gente vai tentar responder, tá? Então a pergunta é: o que é o tipo fé salvadora? O que é essa fé salvadora, tá? Então vamos analisar, lembrando que nós já estamos estudando sobre fé, né? Os tipos de fé já temos, né, um dia, um momento quando estamos conversando sobre isso. Agora a gente vai dar uma atenção especial, acho que é no domingo que nós estamos conversando sobre isso, mas a gente vai falar agora especificamente sobre fé, porque naquela oportunidade a gente está falando sobre os tipos, mas agora a gente fala sobre a fé propriamente dita. Então vamos ver aqui. Num estudo específico sobre fé, podemos destacar 4 tipos de fé. 4 tipos. Um tipo o da fé salvadora. É um tipo, é o primeiro. O segundo tipo são os tipos originais de fé. O terceiro tipo são os tipos humanos de fé. E o quarto são os tipos, né, pecaminosos de fé. Então tem esses vários tipos de fé. Todos esses tipos são eficazes no ser humano em 3 níveis. Ou o nível, razoavelmente no nível intelectual, porém é superficial. O poderoso no nível mental, tá? Mental, aí é mais poderoso esse nível, né? Onde a fé pode ser desenvolvida. E no nível espiritual, aqui na alma, tá bom? Na alma. É como se fosse a alma aqui, essas coisas que a gente coloca, né? Mas só para a gente entender, são 3 níveis, não é? Para o desenvolvimento desses tipos de fé. Muito bem, esse aí é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nesse contexto, a fé salvadora é a mencionada em Hebreus, né? Ali Hebreus capítulo 11, versículo 5, a qual é um tipo fundamental para agradar a Deus, pois produz felicidade espiritual a quem tem, e sendo assim, leva esta pessoa a ser bem-aventurada, luz do mundo e sal da terra. É um tipo de fé que só se prolifera e só é eficiente e eficaz de maneira espiritual, na alma de uma pessoa. Tá bom? Então, tem essas características, né? A fé salvadora é um tipo de fé que agrada a Deus, porque é o que leva a gente a ser o que Deus quer que sejamos, para o nosso bem, inclusive, e para os seus propósitos de salvar o maior número possível de pessoas. E é o que leva, inclusive, as pessoas a serem luz e sal do mundo. A fé salvadora é um dom de Deus, uma dádiva dele, mantida por ele na vida de toda pessoa arrependida. Toda pessoa que passa pelo novo nascimento. Ela é plantada em gente que se predispõe a ela, que deseja mudança em relação a Deus, por estar convencida pelo Espírito de sua atuação contra o Senhor. Portanto, é uma pessoa considerada boa terra para esta semente, para esta fé, porque ela quer, ela deseja, então é uma boa terra para receber essa fé. Na verdade, este é o objetivo dos mandamentos. E aqueles mandamentos, a lei, etc. O mandamento, a ideia dele não é salvar, porque ele não pode salvar, mas é facilitar, abrir caminho para que essa fé possa ser plantada no coração de alguém. É o objetivo dos mandamentos. Foi com esse tipo de fé que muita gente, dentro e fora do judaísmo, foi salva, e algumas estão sendo mencionadas no Antigo Testamento. Então, muita gente foi salva com essa fé naquela época, e no Antigo Testamento tem o nome de algumas, que inclusive não eram nem do judaísmo. Tá bom?
4. A Bíblia afirma que tudo nesta vida que uma pessoa faz sem essa fé, ou não tendo o efeito dela, torna-se pecado diante do Senhor. Quem não tem essa fé está em pecado. Né? Até porque quem tem essa fé é aquele que passou pelo novo nascimento. E se não passou por esse novo nascimento, que é o arrependimento, ele não tem essa fé, tudo que ele vive, tudo que ele faz é desagradável a Deus. Na verdade, ela nos faz vencedores no mundo pecaminoso. Atendendo ao plano da graça, esta fé produz muitas boas obras na vida de um salvo. Porém, Tiago afirma que se alguém diz ter ela e não produz estas boas obras, que faz a pessoa ser luz do mundo e sal da terra, é porque ela inexiste. A pessoa é um joio enganado. Tá bom? 5º, esse tipo de fé, a salvadora, é crer e descansar, conscientemente ou não, na alma, em 5 verdades. 5. Segundo conceitos no cristianismo, segundo conceitos que estão na Bíblia. Em outras religiões pode ter outros conceitos, entendeu? Que não faz diferença. Mas dentro da concepção do cristianismo, então são 5 verdades. Primeiro, a salvação é inteiramente de graça. Completamente de graça. Segundo, a salvação não é pelos merecimentos pessoais. Eu nunca mereço e nunca vou merecer a salvação. Nunca. Terceiro, Jesus nos garante a certeza da salvação. Ou seja, Jesus garante que quem tem essa fé, ele pode descansar. Essa pessoa pode descansar, porque ela está salva. 4. A Bíblia nos garante essa certeza também. Então, podemos descansar, entendeu? Se temos essa fé alcançada em Jesus. E 5º, há 2 confianças que esta fé nos dá. Primeiro, Jesus é nosso advogado diante da justiça de Deus. Ele é meu advogado. Ele sabe que eu sou pecador. Ele sabe que eu sou indigno, mas ele é meu advogado. E ele pagou e apagou nossos pecados completamente e definitivamente. Então ele não é só meu advogado, ele é aquele que paga a minha dívida. Ele sabe que eu devo e ele paga pessoalmente com a sua vida a dívida que eu tenho com a justiça de Deus. Então eu posso descansar nesse advogado, porque é bom, né? O que mais? 6. Esse tipo de fé, a salvadora, ela produz mudanças notórias, espontâneas e as mais variadas na vida de quem a tem. E com isto faz a pessoa desfrutar de privilégios espirituais, como descansar na poderosa graça em sua vida. Então, eu já sei que a graça de Deus vai operar em mim várias mudanças. Eu posso descansar. Eu não preciso me esforçar para mudar. A graça faz isso, vai fazer isso, está fazendo isso. Entendeu? 2. Usar bem os tipos originais e humanos de fé. Então eu tenho vários tipos de fé em mim, né, como ser humano, e eu vou usar corretamente esses tipos de fé. A gente vai conversar sobre eles em outra oportunidade. Terceiro, e faz a pessoa cada vez mais afastada dos tipos pecaminosos de fé. Existem alguns tipos pecaminosos e essa fé salvadora me leva a ficar afastado desse tipo de fé pecadora. 7. Esse tipo de fé, a salvadora, muda qualquer pessoa. Muda qualquer pessoa.
pois junto com a salvação eterna, ela promove regeneração do imagem e semelhança que o pecado original de Adão inferiorizou em toda pessoa. Isto é parte da santificação operada pelo Espírito, que é o processo de fazer a pessoa parecer com Jesus paulatinamente. Assim, se deixarmos, porque ele respeita a nossa individualidade, assim se deixarmos, essa fé cura nossa mente, como também sem ela, técnicas psicológicas também podem produzir cura. Tá bom? Então, a mente curada cura o corpo e outras enfermidades existenciais. 8. Esse tipo de fé, a fé salvadora, quando verdadeira ou quando falsa, produz 4 certezas nas pessoas. Quando ela é verdadeira na alma, ela garante salvação, perdão, sem merecimentos, como Paulo, que se sentia indigno, mas salvo. Aqui mais diz assim, a fé falsa, a fé salvadora, quando ela é falsa, ou seja, inexistente, na mente ou no intelecto, na alma não, porque se ela não existe, ela não está na alma, mas na mente ou, no intelecto. Cadê? Quando é falsa na mente ou intelecto, faz pessoas se esforçarem para merecerem do céu como o jovem rico. Para merecerem o céu como o jovem rico. Para manutenção da salvação, para um dia merecer a salvação. Ou certeza que ninguém será salvo. Também é uma certeza. Tem gente que não vamos preocupar com isso não, porque eu tenho certeza que não tem salvação, não existe salvação. É resultado dessa fé salvadora falsa na vida de alguém. 9. Para ser saudável nesse tipo de fé, a salvadora, primeiro, é preciso saber que é uma obra da graça de Deus, pois por nós mesmos somos incapazes para isto. Então, é uma obra da graça de Deus. 2. É preciso entender que Deus, respeitando o nosso livre-arbítrio, inicia a sua obra redentora e, com ela, esta fé, a partir do nosso querer e permitir, quando então opera o novo nascimento. Ele não obriga ninguém, mas quando eu quero, então eu permito e ele atua na minha vida. Terceiro, e quando queremos mais nos encher do Espírito, nos ajuda a buscar mais as coisas do alto, e isto facilita mais ainda a sua intervenção, nos fortalecendo mais. Tá bom? É claro que quando o Espírito está morando em mim, eu vou querer cada vez mais. Entendeu? Porque eu sou agora uma nova criatura, então eu vou querer, tá? Vou querer mais e ele vai facilitar isso. 4. Este fortalecimento é nos levando pela santificação a sermos menos insanos, menos doentes nos demais tipos de fé que possamos ter ou que ele nos dê como dom espiritual. O dom espiritual também é um tipo de fé. E por último, finalmente, esse tipo de fé, a salvadora, dom de Deus, quando realmente está em uma pessoa, é quem regenera tudo necessário nesta pessoa para fazer dela cada vez mais alguém muito parecido com Jesus, discípulo dele, imitador de suas atitudes, cópia do seu amor e misericórdia, uma luz verdadeira de Deus para o mundo. Esta fé faz qualquer pessoa ser trigo de verdade, ovelha de verdade, um embaixador de Cristo e seu reino neste mundo.
Então, esse tipo de fé, dom de Deus, opera tudo isso na vida de uma pessoa que se submete, não é, ao convencimento do Espírito. Tá bom? Então, essa é a resposta para esta questão, não é? O que é o tipo fé salvadora? Tá bom?